Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta noite, aqui em Encarnação, Paraguai, para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual queremos ler em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, onde diz: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. É um mistério o que estes 7 trovões disseram, e para poder compreender este mistério dos 7 trovões, precisamos compreender este mistério deste anjo forte que desce do céu. Já que os 7 trovões é a voz deste anjo forte clamando, como quando ruge um leão. Este anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, quem libertou o povo hebreu lá no Egito e os levou assim à terra prometida. Esse é o anjo do pacto, ou anjo do Senhor, do qual a Escritura nos fala em Malaquias capítulo 4 e também capítulo 3. E também nos fala, vamos ver, o profeta Moisés. Em Êxodo capítulo 3, este anjo apareceu ao profeta Moisés envolto de uma nuvem de fogo, e diz assim no capítulo 3 de Êxodo, diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus.
Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aqui temos o relato da experiência que Moisés teve ou quando se encontrou com Deus manifestado nessa coluna de fogo, nessa nuvem de fogo. E desde essa nuvem de fogo, ou coluna de fogo, Deus falou a Moisés. Se identificou como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Também se identificou como o Deus do pai de Moisés, ou seja, o Deus de Arão, que era o pai de Moisés. E agora lhe diz o propósito da sua vinda. É para a liberação dos filhos de Israel, porque chegou o tempo para a liberação deles, para saírem livres e irem à terra prometida, rumo à terra prometida, a terra de Israel. Agora, podemos ver que este Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o anjo do Senhor, chamado também o anjo do pacto, o qual, vejam vocês, tinha aparecido a Abraão em algumas ocasiões, tinha aparecido em forma de luz e também a Jacó, e também apareceu na forma de um anjo, de um varão, mas de outra dimensão, chamado o anjo do Senhor. E agora, vejam vocês como também, em Êxodo capítulo 23, versículo 20 em diante, Deus nos fala do seu anjo e diz: eu envio o meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde estava o nome de Deus? Nome eterno de Deus? No anjo, porque é no anjo onde Deus coloca seu nome. Porque o anjo é o corpo teofânico de Deus. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como Deus manifestado em e através do seu anjo, Deus manifestado através
ese velo deste véu teofânico, esse corpo teofânico da sexta dimensão, Deus realizou essa liberação do povo hebreu e em seguida os levou pelo deserto até levá-los à terra prometida. E agora, vejam como Deus esteve manifestado no Antigo Testamento, nesse corpo teofânico chamado o anjo do Senhor. E Deus apareceu envolto de uma nuvem de luz, de fogo em diferentes ocasiões. E agora, em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante, temos a promessa da vinda desse anjo ao povo hebreu. E essa é a promessa da vinda do Messias ao povo hebreu, onde esse anjo se vestirá de um corpo de carne e aparecerá no meio do povo hebreu como o Messias prometido para o povo hebreu. Por isso é que quando se pergunta a algum rabino hebreu que relação tem o Messias com Deus, o povo hebreu e os rabinos dizem que o Messias será Deus. Por quê? É Deus dentro de um véu de carne no qual Deus prometeu se manifestar. E agora vejam vocês no capítulo 3, versículo 1 em diante de Malaquias, onde temos a promessa da vinda do Messias e também a promessa da vinda do precursor do Messias. Diz assim: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem foi este mensageiro? João Batista cumpriu essa profecia. Por isso é que Jesus, no capítulo 11 de São Mateus, nos fala sobre João Batista e nos diz da seguinte maneira, capítulo 11, versículo 11, versículo 7 em diante de São Mateus diz: Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: Adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Vejam como Jesus disse que João Batista foi esse mensageiro de Malaquias capítulo 3, o qual estava prometido que seria enviado diante dele, diante do anjo do pacto que viria no meio do povo hebreu manifestado em carne humana. Agora continua dizendo Malaquias: E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Quem viria? O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o anjo do pacto a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora quem viria? Viria o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do pacto, ou seja, o anjo do Senhor. Esse viria depois de João Batista. E quando veio, depois de João Batista,
el que Juan decía que vendría después de él. Quem João dizia que viria depois dele? João dizia: depois de mim vem um do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado, El cual o qual primero que é yo. Ahora, primeiro do que eu. podía ser que Juan estaba anunciando a uno Agora, que vendría como después de podia él, ser que João y estava que era anunciando alguém que primero viria que- y venía depois dele, era antes dele, e vinha depois dele, e nasceu depois dele também? es que É que este que vendría después este de que Juan el viria Bautista depois de João Batista es é el Dios de Abraham, o Deus de Abraão, Isaac, de Isaac e de Jacó. de él Dele, habló habló Juan el Bautista diciendo, João Batista falou dizendo: eu os batizo em água, pero el que viene después de mas mí, aquele que vem depois de mim, primero que yo, o qual é antes do que eu, o qual é maior do que eu, e do qual não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado, ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. y ahora E agora, vean ustedes vejam vocês como Juan está anunciando João está anunciando la venida a vinda de uno de mayor que él. um maior do que ele. Y este que viene después E de este Juan que el vem depois de João siendo Batista, mayor que sendo Juan el maior Bautista, do que João Batista, es el que bautizará, é quem batizará com o Espírito Santo e fogo. es el Dios de É o Abraham, Deus de Isaac, Abraão, de Jacob, Isaac e de Jacó. es É el Señor o Senhor al cual el ao pueblo qual o hebreo povo buscaba hebreu en el templo, buscava no templo, y también es e el também ángel del é o pacto, anjo do pacto, el ángel o de anjo Jehová, do Senhor, el cual tiene o qual el tem o nome eterno de Dios. eterno de Deus. También el profeta Também o Isaías profeta había Isaías profetizado tinha de profetizado la venida del Mesías da vinda en do el Messias capítulo 40, no capítulo 40 verso e versículo 3 em diante, como também no capítulo 7, versículo 14. No capítulo 7, versículo 14, havia profetizado da vinda do Messias, de cómo de como apareceria no meio da raça humana, no meio do povo hebreu, e mostra que apareceria nascendo de uma virgem. Diz, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E, no entanto, quando nasceu, lhe colocou por nome Jesus conforme a como o anjo disse que colocasse. Porque Emanuel significa Deus conosco. Era Deus com os seres humanos no meio do povo hebreu. E o nome Jesus significa Redentor ou Salvador. E como veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, tomou esse nome que significa Redentor ou Salvador para realizar a obra de redenção. E agora, vejam vocês como nos diz o profeta Isaías, também no capítulo 40, versículo 3 em diante. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. Essa profecia, João Batista a cumpriu. Por isso, quando lhe perguntaram a João, quem és tu? És tu o Messias? Ele disse que não. És tu o profeta? Ele disse que não. És tu Elias? Ele disse que não. E lhe perguntam, então, quem é você? Por que estás batizando? Ele disse, eu sou a voz de um que clama no deserto, como disse o profeta Isaías, ou seja, citando esta passagem que temos aqui na Escritura. João, em São Mateus, capítulo 3, versículo 3, foi onde disse que ele era a voz de um clamando no deserto. Também no capítulo 1, versículo 3 de São Marcos e São Lucas, capítulo 3, versículo 4 ao 6, também nos dá testemunho disto. E agora,
deste hombre clamando en el desierto y preparándole el camino al Depois Señor, deste homem clamando no deserto e preparando o caminho ao Senhor, o que aconteceria? Diz: se manifestará a glória do Senhor, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Agora vejam vocês, depois do ministério de João Batista, viria uma manifestação poderosa da parte de Deus. Seria a manifestação da glória de Deus no meio do povo hebreu. E isso seria a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vestido de carne humana. Isso seria a vinda do Messias. Por isso continua dizendo, voz que dizia, clama. E eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: aqui está o vosso Deus. Agora, como João Batista, que é quem cumpriu essa escritura, disse ao povo hebreu: veja aqui o vosso Deus. Quando ele disse que depois dele viria alguém maior do que ele, o qual era primeiro do que ele, quando viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí estava apresentando ao povo hebreu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana. Era a glória de Deus dentro de um véu de carne chamado Jesus. Eis o Senhor teu Deus, o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da tua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Agora vejam como a promessa da vinda do Messias no meio do povo hebreu e para o povo hebreu está prometida aqui. E vejam como foi cumprida essa promessa 2000 anos atrás, em um simples véu de carne chamado Jesus de Nazaré, em um simples operário da construção. Deus prometeu algo grande, e quando cumpre, foi algo simples para o povo hebreu. Mas diante de Deus, isso foi o maior que ele prometeu para aquele tempo, para o povo hebreu. Porque quando Deus promete algo grande, à vista de Deus é grande o cumprimento dessa promessa. Mas o véu de carne, através do qual cumpre essa promessa, sempre é simples. E agora podemos ver aí duas coisas muito importantes: a grandeza e a simplicidade. A grandeza corresponde à parte divina e a simplicidade à parte humana. O grande estava manifestado na simplicidade de um jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Agora vejam como sempre a glória se dá a Deus pela grandeza dele manifestada no meio dos seres humanos. E agora, sempre Deus atuará, operará suas coisas grandes, suas promessas grandes em simplicidade.
E agora podemos ver como veio o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu lá no Egito. Esse anjo, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico da sexta dimensão, agora viria em carne humana, viria vestido de um corpo de carne, mas dentro desse corpo de carne estaria o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E dentro desse corpo teofânico, que estaria dentro do corpo de carne, estaria Deus. Por isso, quando disse Felipe a Jesus, mostra-nos o Pai, nos basta, Jesus lhe diz, tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco, e ainda não me conheceste? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou vice-versa? E quem viu a mim, viu o Pai? Agora, ninguém jamais viu a Deus, ou o unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o declarou. E por isso a declaração de Deus em forma visível a encontramos na pessoa de Jesus. A manifestação de Deus na forma de um homem a vimos na pessoa de Jesus. E agora podemos ver quem é nosso amado Salvador, Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso manifestado em um corpo de carne humana, criado por Deus no ventre de Maria, o qual se multiplicou. Deus criou uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e se formou assim esse corpo que nasceu em Belém da Judéia, no qual Deus habitou em toda a sua plenitude. E assim, podemos ver Deus, a imagem e semelhança do ser humano. Podemos ver Deus tomando uma semelhança humana, tomando um corpo humano como o corpo dos seres humanos, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário com esse corpo e levar do seu sangue, levar seu sangue ao lugar santíssimo do templo que está no céu e apresentá-lo ali a nosso favor. Cristo, como sumo sacerdote, levou seu próprio sangue ao templo que está no céu, ao lugar santíssimo, e o colocou sobre o propiciatório, como fazia o sumo sacerdote uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês de cada ano, quando entrava com o sangue da expiação do bode para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E isso é o mesmo que Cristo faria no templo, mas no templo que está no céu, onde não podia entrar um sacerdote da ordem de Levi para oferecer no templo que está no céu o sangue da expiação para a reconciliação do ser humano com Deus. Mas Jesus Cristo, sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sendo ele o sacerdote do templo que está no céu, se vestiu de carne humana, se colocou a veste humana que necessitava para oferecer o sacrifício e em seguida levar o seu sangue ao céu. Vejam como o sacerdote vestia suas vestimentas com as quais ele tinha que estar na parte de fora do lugar santíssimo e em seguida também se vestia com as vestimentas com as quais tinha que estar dentro do lugar santíssimo. Quando entrava ao lugar santíssimo, ia vestido das vestimentas de linho branco e levava o sangue da expiação. E também ele levava ali o incensário
de ouro, também lá ele o levava e oferecia ali o incenso, no qual oferecia as orações para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E agora podemos ver que isso é o mesmo que Cristo estaria fazendo no céu. E, desde que Cristo subiu ao céu, encontramos que esteve acontecendo o mesmo que acontecia quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do templo terreno. Não se sabia mais do sumo sacerdote até que, depois de terminar o seu trabalho no lugar santíssimo, vinha caminhando e os sinos, as campainhas que tinha em sua vestimenta começavam a soar e as pessoas, ao escutarem o som destes sinos, dessas campainhas, sabiam que o sacerdote estava vivo. Sabiam que não tinha morrido diante da presença de Deus e vinha saindo até sair do lugar santíssimo e chegar ao lugar santo, onde já podia ser visto por algumas pessoas. E assim, terminada a obra de intercessão, ali no lugar santíssimo, o povo hebreu ficava reconciliado com Deus. Isso é a mesma coisa que Cristo está fazendo no céu. E quando terminar a sua obra de intercessão lá no céu, como sacerdote, a efetuava no lugar santíssimo, em seguida sairá do lugar santíssimo do templo que está no céu. E então será que todos os filhos e filhas de Deus obterão a plena restauração à vida eterna, fisicamente também. Porque quando já cremos em Cristo como nosso Salvador, recebemos vida eterna. E obtivemos um corpo eterno, imortal, incorruptível, teofânico da sexta dimensão. Mas necessitamos um corpo físico, eterno também. E quando Cristo sair do trono de intercessão no céu, é que obteremos esse corpo eterno. Agora, Cristo está há uns 2000 anos no céu, no lugar santíssimo, fazendo intercessão por todos os filhos e filhas de Deus. Fazendo intercessão por Israel, pelo Israel celestial, para a reconciliação do Israel celestial. E, primeiramente, somos reconciliados espiritualmente e obtemos o corpo teofânico, que é produto dessa reconciliação, que começa por dentro. E, em seguida, obteremos o corpo físico e eterno, o qual Cristo prometeu para cada um dos seus filhos. E quando recebermos esse corpo eterno, estaremos adotados. Isso é a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. É a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo físico, onde obteremos um corpo eterno. E assim, estaremos com vida eterna fisicamente também. Teremos um corpo jovenzinho, que representará por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. E
Nesse corpo teremos todo o poder divino e toda a manifestação divina em toda a sua plenitude. E isso é a manifestação dos filhos e filhas de Deus, pela qual a criação completa está clamando. Porque com a liberação, a liberdade gloriosa dos filhos e filhas de Deus, também em seguida virá a liberação de toda a criação, dos animais, das árvores, do planeta Terra completo, de toda a criação. Virá a liberação com a liberação dos filhos e filhas de Deus. Essa liberação foi representada também na liberação que Deus realizou lá do povo hebreu no Egito. E aquilo é tipo e figura da liberação, tanto espiritual que Cristo esteve efetuando com seus filhos, como também da liberação física que obteremos no último dia, para ficar totalmente reconciliados com Deus e ser plenamente a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, para este tempo final, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo, o anjo do pacto, o qual se fez carne e habitou entre os seres humanos, e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo, o qual é o Verbo que estava com Deus e era Deus, e se fez carne e habitou entre os seres humanos. E agora, para o último dia, quando terminar seu trabalho de intercessão no céu, por todos os seus escolhidos, ele virá. Ele se manifestará em toda a sua plenitude, em carne humana, no véu de carne que ele tiver preparado aqui na terra para este tempo final. Porque aquele que virá será o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Esse é aquele que vem em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, descendo do céu, vestido de uma nuvem e com um arco-íris ao redor da sua cabeça. E o seu rosto como sol e os seus pés como colunas de fogo. E vem com um livrinho aberto na sua mão. Diz que coloca o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E diz que clama com grande voz e diz: E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando o anjo forte que desce do céu clama, como quando ruge um leão, 7 trovões emitem suas vozes. Os 7 trovões é a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, em sua vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E, sendo a voz de Cristo, é Cristo nos falando neste tempo final e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, nos diz o apóstolo São João. Ele diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo.
É a voz de Jesus Cristo no último dia, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, encontramos a voz de Cristo como 7 trovões falando, nos falando e nos revelando todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. O que os 7 trovões revelam produz um despertamento, um avivamento espiritual na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos escolhidos de Jesus Cristo produz um despertamento espiritual. E o que é que os 7 trovões aos escolhidos de Deus dão a fé, a revelação para serem transformados e raptados? E o que é que os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 revelam? O que é que Cristo, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, revelam? O que é que revela? Revelam o mistério da sua vinda, o mistério da segunda vinda de Cristo, da segunda vinda do anjo do pacto em carne humana no tempo final. E agora, vejam como o precursor da segunda vinda de Cristo, falando-nos deste mistério que estarão revelando, qual é o mistério contido no 7º selo. Vejam que quando em Apocalipse capítulo 8 foi aberto o 7º selo, houve silêncio no céu como por meia hora. Diz, capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse, diz, quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E quando os 7 trovões emitiram suas vozes, que é a voz de Cristo, também encontramos que João recebeu a ordem de não escrever. Não escrevas o que os trovões falaram. E agora, este mistério contido no 7º selo é o mistério da segunda vinda de Cristo. Da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, vindo não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Ele, 2000 anos atrás, veio como Cordeiro de Deus, nasceu em Belém da Judéia, viveu cerca de 30 anos e ninguém sabia nada, exceto Maria, José e algumas pessoas próximas a eles. Mas vejam vocês, em seguida começou seu ministério e aí foi revelado nesse tempo quem era Jesus. Mesmo que não creram nele, a religião hebraica, com suas seitas religiosas e seus grandes líderes religiosos, exceto 2 ou 3 líderes religiosos que reconheceram que ele era enviado por Deus. E agora vejam vocês como o mistério da primeira vinda de Cristo, o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o mesmo Senhor vindo em carne humana,
o qual estava prometido para ser cumprido esse mistério, nascendo em Belém da Judeia, e em seguida tendo seu ministério aqui na terra, encontramos que, estando no meio deles, por 29 anos e meio, não puderam compreender que ali estava. Em seguida, quando começou seu ministério e teve um ministério de 3 anos e meio, tampouco creram que esse era o homem prometido para vir ao povo hebreu com o cumprimento da vinda do Messias, do anjo do pacto, e realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário. E ainda o povo hebreu não sabe que aquele Jesus é o anjo do pacto, o anjo do Senhor que esteve em carne humana visitando o povo hebreu. E agora, para este tempo final, voltará o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E como virá? Em Apocalipse capítulo 19 nos diz que vem, e agora vejam como virá. O precursor da segunda vinda de Cristo diz, no livro dos selos em espanhol, página 131, diz, e agora, Jesus, seu nome sobre a terra, foi Jesus, o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então, recebeu um novo nome. Por essa razão é que fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Preste atenção no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículos 13 ao 16. Ali vem o Messias. Aí é onde está. Onde está a vinda do Messias? Em Apocalipse capítulo 19. E também em Apocalipse capítulo 10 temos a vinda do Messias. Explicando Apocalipse capítulo 10, diz o precursor da segunda vinda de Cristo no livro dos selos, página 57, em espanhol. E vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse 1, este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro a Israel. Como vem o anjo forte? Vem como o mensageiro a Israel, porque ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam vocês, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é o mensageiro a Israel, e agora vem pela sua igreja. E o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é o mesmo Cristo, o próprio Cristo, qual se fez carne, criando um corpo no ventre de Maria, e em seguida habitando
nesse corpo que nasceu da Virgem Maria. E para o tempo final, regressa o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e conforme Apocalipse capítulo 19, onde aparece vindo em um cavalo branco, e diz: vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo de Deus. É a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus, e se fez carne 2000 anos atrás, e habitou entre os seres humanos, e foi conhecido pelo nome de Jesus, e realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário, em sua vinda como Cordeiro de Deus. E para este tempo final, o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor vem novamente, mas vem como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Por isso, diz que em sua vestimenta e na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. É a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus. No livro dos selos em espanhol, página 277, orando, o precursor da segunda vinda de Cristo disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação contra o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É nada menos do que o Espírito Santo, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E como virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, neste tempo final? Pois vem como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O precursor da segunda vinda de Cristo disse, no livro dos selos, em espanhol, página 256, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como vem? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual veio em carne humana 2000 anos atrás e foi conhecido pelo nome de Jesus. Agora, como virá no tempo final? Virá em carne humana novamente. Será o Verbo, a palavra, encarnada em um homem. Terá um véu de carne, no qual estará manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, e estará manifestado em carne humana em um homem deste tempo final. E esse homem é o anjo de Jesus Cristo, e por isso é que diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta diz, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E em seguida, em Apocalipse capítulo
22, versículo 6, diz assim: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Através do seu anjo mensageiro são reveladas as coisas que em breve devem acontecer, porque nesse anjo mensageiro vem Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana. E essa é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do anjo do pacto de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Por isso, vem através do seu anjo mensageiro revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, vem através do seu anjo mensageiro, clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, vem clamando como leão, vem falando à sua igreja, como leão da tribo de Judá. Vem falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer e revelando assim o mistério da sua vinda em carne humana em seu anjo mensageiro. É com sua voz, a voz de Cristo, através do seu anjo mensageiro, ele nos revela todas essas coisas e, consequentemente, é a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, a voz do leão da tribo de Judá, a voz de Cristo clamando como quando ruge um leão e os 7 trovões emitindo as suas vozes. É a voz de Cristo nos revelando o mistério do 7º selo. Pois uma das coisas que os 7 trovões faria seria revelar o mistério do 7º selo. Por quê? Os trovões contêm o segredo, a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E como o anjo forte descendo do céu clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, contém o mistério da vinda do anjo forte, da vinda do mensageiro a Israel, da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, descendo do céu neste tempo final. E contém o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é também a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto, neste tempo final. E o mistério para ser revelado no último dia é o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 469, na página 469 do livro dos selos em espanhol, falando da aparição dos anjos das 7 eras da igreja gentia e de outro anjo que era muito diferente aos demais, os quais apareceram em 28 de fevereiro de 1963 e apareceram no céu na forma de uma nuvem, pois formaram uma nuvem misteriosa. Não era uma nuvem de umidade, mas
uma nuvem misteriosa formada por anjos, uma nuvem formada por anjos, assim como quando o anjo do pacto, o anjo do Senhor apareceu a Moisés e em seguida apareceu também ao povo hebreu e libertou o povo hebreu, apareceu em uma nuvem misteriosa que guiava o povo hebreu. De dia era uma nuvem que os cobria do sol e de noite era uma nuvem de fogo que lhes iluminava o caminho. E agora aqui, em 28 de fevereiro de 1963, apareceu esta nuvem misteriosa, a qual não teve uma explicação clara e satisfatória para a ciência e para a raça humana. Mas o precursor da segunda vinda de Cristo disse: o que formou esta nuvem, o mistério dessa nuvem, o precursor da segunda vinda de Cristo revelou, dizendo na página 469 do livro dos selos em espanhol. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Um desses anjos, este anjo que está aqui em cima, recordem que estão aqui em seus corpos teofânicos. Foi uma foto tirada de corpos teofânicos de anjos mensageiros de Jesus Cristo. Foram os corpos teofânicos dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja de Jesus Cristo e também de outro anjo que era muito diferente aos demais. Agora diz: notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente, muito distinto dos demais. Estava numa constelação com 3 de cada lado e um acima. E aquele que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Foi levantado por esse anjo que era diferente aos demais e foi colocado onde? Foi colocado aqui, nesta constelação de anjos no céu. Continua dizendo: agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo. Qual era aquele que tinha o 7º selo? Esse anjo que era muito diferente aos demais, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora, vejam, o anjo que tem o 7º selo é esse anjo que era muito diferente dos demais. E os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo, abrem o mistério do 7º selo, ou seja, que abrem o mistério desse anjo, que é muito diferente aos demais anjos, e a vinda desse anjo que é muito diferente dos demais, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, aí, nessa nuvem, vindo esse anjo no último dia. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e é também a vinda do anjo forte que desce do céu. Agora, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do Senhor com seus anjos para todos os filhos e filhas de Deus. É a vinda desse anjo forte, desse anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia, assim como vieram em carne humana esses anjos das 7 eras que se encontram aqui em seus corpos teofânicos, para terem seus ministérios na terra. Tiveram que vir em um corpo de carne humana.
E vieram em um corpo de carne humana, cada um na era que lhes correspondeu viver, e tiveram seu ministério correspondente a cada era. E esteve em cada um deles o Espírito de Deus manifestado, chamando e juntando os escolhidos de cada era. E para o chamado dos escolhidos do tempo final, vejam vocês, vem o anjo que era muito diferente dos demais, manifestado no último dia, para o cumprimento do sétimo selo e para o cumprimento do anjo forte que desce do céu e do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. E agora diz: os anjos, página 484 diz: recordam também que foi em uma pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito? Os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Ou seja, me elevaram aqui acima. Ou seja, foi levado em espírito, em seu espírito teofânico. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. Agora vejam, com a vinda de cada anjo mensageiro foi interpretada a parte correspondente a cada era. E somente eles conheciam os mistérios de Deus contidos nesta pirâmide que representa a Igreja de Jesus Cristo. E os mistérios de Deus correspondentes a cada era, vejam vocês, foram conhecidos por estes mensageiros, cada um em sua era. E o mistério da era da pedra angular e mistério do sétimo selo, vejam vocês, não foi revelado durante as 7 etapas ou eras da Igreja gentia, porque esse mistério seria revelado na era da pedra angular, com a manifestação desse anjo que é muito diferente aos demais, porque esse é o anjo que tem o sétimo selo, e com a manifestação desse anjo, vindo em carne humana, que é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo manifestado em carne humana, vem a manifestação e cumprimento do sétimo selo. E Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto, através da sua manifestação em carne humana, falando como quando ruge um leão, os 7 trovões, que é a voz de Cristo, falam, revelam o mistério da sua vinda. O mistério da sua vinda, o mistério da vinda do anjo, que era muito diferente aos demais. Diz a mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Agora, eles eram quem conheciam esses segredos, estes mistérios. Quem? Estes anjos que aparecem aqui, nesta nuvem formada por eles mesmos. Estes são os 7 anjos das 7 eras, mas o anjo que era muito diferente dos demais. Continua dizendo, este anjo estava à minha esquerda, ele era o último, ou 7º anjo, contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu assim de frente para o ocidente, e ele vindo para o oriente. Ou seja, ele está no ocidente, voando para o oriente, porque assim é a sua mensagem. É uma mensagem que começa no ocidente e voará com essa mensagem para o oriente, ou seja, para o povo hebreu. Mas começa no ocidente, no continente americano.
estava à esquerda. Ele seria a mensagem do último anjo, muito extraordinário. Recordem como disse que tinha sua cabeça elevada e suas asas tão poderosas e afiadas e agudas. E como disse que voou diretamente a mim agora. Isso é este sétimo selo. O que é este sétimo selo? O anjo que era diferente aos demais. E o anjo que era diferente aos demais, voando do oeste ao leste, vejam vocês, é o sétimo selo. Porque o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, é do oeste ao leste. Como a primeira vinda de Cristo foi de leste à terra de Israel, em seguida voou essa mensagem da primeira vinda de Cristo do leste rumo ao oeste. Por isso, veio a mensagem do Evangelho da Graça do leste do povo hebreu que está no Oriente Médio, chegou até o Ocidente. E agora a mensagem da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, será de oeste a leste, porque a sua vinda é como relâmpago que sai do Oriente, da terra de Israel, como foi a primeira vinda de Cristo, e se mostra, se manifesta onde? Resplandece onde? No Ocidente. No Ocidente, a vinda do Filho do Homem com seus anjos resplandece. A vinda do anjo que era diferente aos demais, a vinda do anjo forte, resplandece no Ocidente. E em seguida, a mensagem da segunda vinda de Cristo irá até o povo hebreu, mas primeiro estará no meio da igreja gentia. Isso é este sétimo selo. É a vinda desse anjo diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia, como vieram os outros 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. É uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é, porque não foi permitida a sua abertura. Falando em 1963, onde ainda não tinha sido permitida a abertura desse mistério. E agora podemos ver o mistério do sétimo selo. É o mistério deste anjo que era diferente dos demais. Este é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que para o tempo final estará manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer e assim nos revelando o mistério da sua vinda em carne humana. Mas esse anjo mensageiro de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o véu de carne, o mensageiro de Jesus Cristo, onde o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, estará manifestado em carne humana. Por isso, João quis adorá-lo e quis adorar ao anjo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe disse, e o anjo lhe disse, que não fizesse. Por quê? Porque ele não é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que nele está esta manifestação de Jesus Cristo do anjo do pacto, conforme a promessa divina correspondente a este tempo final, na abertura e cumprimento do sétimo selo. Por isso, disse Jesus em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Este anjo é o enviado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É enviado à sua igreja para dar testemunho destas coisas. E assim dar a revelação para os escolhidos de Deus serem chamados e juntados e preparados e serem transformados os que estamos vivos e os mortos em Cristo
serem ressuscitados. Com essa revelação, nos estará dando a fé, a revelação do rapto para ser transformados e raptados neste tempo final. E assim estará produzindo um despertamento, um avivamento espiritual e a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, que a levará à transformação e rapto para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial, e ir vestidos de imortalidade, vestidos do corpo novo e eterno que Cristo prometeu para cada um dos crentes nele que partiram e para nós, os que vivemos. Vimos o mistério do sétimo selo e os 7 trovões. Vimos que o sétimo selo é a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto vindo em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia. Esse é o anjo que era muito diferente aos demais que tem o sétimo selo, ou seja, que tem a vinda do Senhor. E vimos que os 7 trovões são a voz de Cristo em sua vinda neste tempo final, falando como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores. E vimos quem receberiam as bênçãos em sua vinda e da sua vinda. Os escolhidos de Deus, a igreja de Jesus Cristo deste tempo final. Receberiam a bênção de escutar Cristo clamando como quando um leão ruge, e os 7 trovões emitindo suas vozes e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho do sétimo selo e os 7 trovões. Vimos o mistério do sétimo selo e os 7 trovões. E vimos que, assim como através de cada anjo mensageiro, houve uma manifestação de Deus de Cristo em cada era, em cada território, para este tempo final, teríamos uma manifestação de Deus do anjo do pacto em certo território. E as pessoas deste território estariam escutando estas coisas que em breve devem acontecer. E onde estão e quem são as pessoas que estariam escutando a voz dos 7 trovões, a voz do anjo forte que desce do céu? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe. O território é a América Latina e o Caribe. E as pessoas são os latino-americanos e caribenhos que viveriam neste tempo final. Aqui estamos vendo e escutando estes mistérios sendo revelados neste tempo final, e vendo o mistério do sétimo selo, e escutando a voz dos 7 trovões, a voz de Cristo como o leão da tribo de Judá. Que as bênçãos do sétimo selo, do anjo que era muito diferente dos demais, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, que com sua voz sejam faladas e se materializem em cada um de vocês e em mim também essas bênçãos prometidas para a sua igreja, para os seus escolhidos neste tempo final, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, e em breve todos sejamos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Muito obrigado pela vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixo com vocês ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Deus continue abençoando a todos.